Beleza, eu dou uma conferida lá. Eu queria só que vocês dessem uma olhada, assistissem esse vídeo aí que eu compartilhei com vocês, motor de corrente contínua, como funciona? Ele tem é um vídeo de aproximadamente 5 minutos. Queria que vocês dessem uma assistida nele, que ele é um vídeo bem bacana, tá? E aí eu vou esperar que 7h40 para vocês. Motor de corrente contínua que chama, tá? Em automóvel e em vários equipamentos industriais. Nesse vídeo, nós iremos entender o funcionamento e a construção dos motores TC. Vamos começar com o motor TC mais simples possível. Que parece com isso. O carregador fornece um campo magnético constante. A armadura, na parte rotativa, a armadura é ligada a uma fonte de alimentação CC por um par da nossa computadora. Constitui essa armadura por processo
Isso, eu te enviei o arquivo aí já. Beleza, combinado. Bom, deu uns 5 minutos aí, pessoal. Vocês conseguiram ver o vídeo completo? Eu ainda estou vendo aqui. Beleza. Pode ver tranquilo aí. Bom, acho que deu tempo aí, né, pessoal? Eu fiz esse vídeo alguns pontos principais, só para eu aproveitar a ilustração dele aqui, tá? Então, vocês viram ele aí com calma. Sempre que você precisar ter um entendimento aí de uma máquina que a gente chama assim, uma máquina de corrente contínua, tá? Vocês vão dar uma lida, dar uma olhada aí nesse vídeo, tá certo? O Faraday, pessoal, quando ele começou ele estudou o princípio da indução eletromagnética, né? Ele viu o seguinte, tinha uma espira, né? E aí ele pegava um ímã e aproximava dessa espira. Aí ele colocou um medidor lá e viu que surgiu uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, tá certo? Só o que acontece? Essa figura aí que vou compartilhar aqui com vocês agora, essa figura que está no vídeo, tá? Um ponto muito importante aí dessa figura. A tradução de campo, pessoal, no inglês, campo significa field, tá? Campo significa field. Então, assim, ó, duas palavras muito importantes quando a gente está falando de
Campo em inglês é field. E a armadura, a gente chama de armor. Então, o que acontece? Lá na física, vocês viram que quando eu tenho um campo elétrico, um campo, imagina que eu estou fazendo aqui um campo norte-sul aqui, ó. Tem um ímã aqui com norte e esse ímã aqui está com sul, tá? Então, tem linhas de campo aqui passando de um lado para o outro aqui, tá? O que acontece? Se você movimentar um condutor aqui no meio, pessoal, esse condutor aqui, ó, se você fizer um movimento dele aqui para cima, se ele se mover de V, tá? Eu tenho aqui o campo B, tá? Que é um campo que está para esse lado, né? E aí eu vou movimentar esse cara aqui como V, tá certo? Na hora que você fizer esse movimento, vai surgir uma corrente. Essa corrente aqui, ó. Só se tiver um movimento, tá? Se você não movimentar esse camarada aí, não vai surgir essa corrente, tá certo? Então, o que acontece? Então, e aí esse é o princípio básico de um motor de corrente contínua, tá? Então, eu tenho aqui, ó, N, S, que é o campo B, tem um movimento, que é o V, que está me mostrando que está movimentando, e vai surgir a corrente I, tá certo? Esses três elementos, pessoal, eles vão estar, né, a grosso modo, do jeito que eu estou mostrando para vocês aí, tá certo? Então, o que acontece? Dentro de uma máquina elétrica, quando a gente fala que é uma máquina de corrente contínua, quer dizer que a alimentação dessa máquina está sendo feita por uma fonte de corrente contínua. Não é uma fonte de corrente alternada, tá? Se vocês assistiram lá o filme A Guerra das Correntes, as primeiras máquinas, a primeira maneira de energia elétrica que surgiu, né, foram as máquinas de corrente contínua, tá certo? A corrente contínua, basicamente, corrente alternada, né, quando eu falo que tem uma corrente alternada, no tempo, a corrente ela tem esse semiciclo positivo e negativo, tá? Aqui, ó, positivo e negativo, aqui depois ela vem positivo de novo, tá? Na corrente contínua, pessoal, a corrente ela não muda de polaridade, ela fica sempre sempre no mesmo sentido, sempre no positivo. Então, ela não faz esse movimento de vai e vem. Porque, na verdade, quando a gente fala mais e menos aqui, o elétron ele vai para lá um pouquinho, depois ele volta. Ele faz esse movimento aqui, ó. E esse efeito aqui eletromagnético de ir e voltar é que faz com a energia num determinado ponto, né, ser movimentada para um outro ponto. Esse é um efeito aí muito interessante, muito instigante, né? Porque se a gente for pensar na corrente elétrica como água, a gente está pensando assim, a água sai de um ponto e chega no outro, né? Como é que esse negócio esse movimento de vai e vem faz com que a energia seja transportada de uma cidade para outra? Pois é, isso é desse jeito aí que funciona, tá certo? Então, pessoal, essa figura dessa animação aí do rapaz aí, ela ficou muito interessante, porque ele está falando para você o seguinte, ele tem um ímã permanente, que ele chamou aqui um polo norte e um polo sul. Lembrando, tá, pessoal, ímã permanente, a palavra permanente vem do fato que alguns materiais, alguns minerais, né, na natureza, pessoal, eles já são a magnetita. Se você chegar na natureza e pegar um pedaço de magnetita, ele já é um ímã. É lógico que depois você tem que fazer um tratamento nele para ele ficar né, com a geometria que você quer, aquela coisa toda. Mas ele já atrai outros objetos metálicos, tá certo? Então, esse ímã permanente aqui, ele é feito para criar o campo. Quando a gente fala o campo, é o field, é esse camarada que tá passando, criando essas linhas que estão paradas aqui, ó. Esse é o field, tá certo? E o outro detalhe, pessoal, o que ele fez? Ele criou uma bobina lá. Isso aqui são vários condutores. E esse condutor aqui, ele vai ter, se eu movimentar o vídeo aqui mais um pouco, vocês não conseguem ver aí, porque... Então, olha lá. O que acontece? O que ele fez aqui? Ele criou uma bobina, tá? Uma bobina. E aí,
eu vou precisar de uma fonte de energia para criar esse campo aqui através do eletroímã, tá certo? Eu vou fechar aqui, tá, pessoal? Aí, se alguém me chamar no WhatsApp, vocês me avisam. Aí, eu vou precisar de uma fonte de energia para aplicar para criar esse norte-sul, se não tiver um eletroímã, tá? E aqui, pessoal, eu vou precisar nessa bobina, observem que tem aqui uns anéis, que a gente chama de anéis coletores, tá? E aí, eu tenho um carvãozinho aqui, ó, e aqui eu tenho um fio que vem aqui nessa ponta aqui, para fazer esse carvão encostar nesses anéis coletores aqui, tá? O que vai acontecer? Aí, nessa figura que eu fiz para vocês, depende do que eu quero. Se eu tenho B, né, e tenho movimento, eu vou tirar a corrente que é I, tá certo? Mas, se eu tenho B e tenho a corrente, eu vou tirar o movimento, eu quero o movimento, tá? Então, quando a gente fala que é motor ou gerador, depende do que a gente vai tirar da máquina. Quando eu quero tirar o movimento, que é o V, né? O V está associado, se isso aqui movimentar com uma certa força, né? Aí eu estou querendo tirar essa força mecânica. Então, a máquina está configurada como motor. Eu tenho a corrente elétrica, eu tenho um campo B, aí eu quero tirar esse V aí, a movimentação do condutor. Quando eu tenho a movimentação do condutor, né? Onde que eu tenho essa movimentação do condutor? Nas barragens, por exemplo. Eu coloco uma barragem, tem uma força de movimentação da água, com a vazão da água. Essa vazão da água vai movimentar esse condutor, tá? Esse condutor vai estar imerso no campo magnético, então eu vou tirar o I, tá certo? Eu vou tirar a corrente, tá? A barragem, na verdade, a corrente que sai de lá sai alternada, tá? Quando a gente fala de corrente contínua, é o princípio do dínamo, tá? Que é o princípio que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, quando a gente fala assim, na casa, né? As pessoas que são mais, que o pai desmonta as coisas, aí às vezes ele fala assim, esse motor parou de funcionar, queimou o carvão, acabou o carvão, né? Esse carvãozinho aqui tem uma mola aqui que empurra esse carvão, aí ele vai desgastando, com o tempo ele vai desgastando, porque ele tem contato mecânico com essa peça, tá? Quando esse carvão acaba todo, a mola começa a encostar nessa parte metálica. Aí o motor não funciona mais, tá? Porque a mola não dá um contato bacana aqui em cima desse motor, tá? Então, o objetivo aqui, pessoal, ele vai explicar, isso aqui é uma máquina que tem uma bobina só, tá? Aí tem um ponto em que ele fala certinho, ó, que ele mostra lá, deu contato, tá certo? Deu contato. Bom, aí o que acontece? A alimentação dessa máquina, aqui o N e o S está com um ímã permanente. Aí ele cria o S aqui, tá? Ele cria o campo, né? Quando a gente fala assim, o campo magnético do campo é esse N e esse S aqui. Aqui ele está criando com ímã permanente para ficar mais fácil ele ilustrar. Quando ele não tem esse ímã permanente aqui, pessoal, ele vai criar com eletroímã, tá? Então ele vai jogar aqui, vai ter uma bobina, no lugar desse N vai ter uma bobina, e no lugar do S vai ter outra bobina. Ele vai aplicar uma corrente contínua para criar esse N e esse S. E esse campo fica parado, tá? Não é igual no motor de corrente alternada. Você não tem a corrente alternada aqui, você tem ela contínua, tá? E você vai, usando um carvão aqui, você vai aplicar a corrente contínua nesse miolo. Esse miolo aqui, na verdade, é a armadura. Observe que tem uma bobina aqui, tá certo? Eu vou aplicar uma corrente, essa corrente vai circular por um breve instante de tempo. Como assim, professor? Como um breve instante de tempo? Porque observem, pessoal, que tem aqui, ó, esses coletores, esses anéis, eles têm uns buracos, tá? Se eu tivesse uma bobina só, vai chegar um ponto aí que ele me... Olha lá. Só um minuto. Então, olha lá. A alimentação desse camarada aí é corrente contínua, é mais e menos, tá? A alimentação do motor de corrente contínua, a grande característica dele é que você alimenta ele com corrente contínua, tá certo? Então, é 100 volts, 200 volts, 300 volts contínuo. Não é com corrente alternada que você tem na sua casa de 127 volts. Na hora que você aplicar esse mais e menos aqui, pessoal, vai circular uma corrente.
e essa corrente vai dar um torque nessa bobina, tá certo? Ele vai surgir, então se você com calma depois... Então, olha lá, ele tem um ponto aqui que vai fazer certinho, ó. Olha lá. O que vai acontecer nesses pontos aí, pessoal? Esse torque vai ser máximo. Que ele vai tentar, essa corrente vai fazer com que surja uma velocidade de rotação nessa bobina. Tá certo? Bom, aí vocês assistiram aí, ele falou o seguinte: se uma bobina só, se tivesse uma bobina só, então olha só, o que vai acontecer? Se eu tivesse apenas uma bobina, vai chegar um ponto aí que esse torque vai ser máximo, mas vai chegar um ponto que ele vai ser mínimo, vai ser zero, tá certo? Por quê? Porque existe uma fórmula lá que vocês aprenderam lá na física, que é BI, B, I, né? E o condutor, que é o condutor. Qual o ângulo que eles estão fazendo entre eles, tá? Tem uma hora que esse ângulo vai ser máximo, que vai ser de 90 graus, e tem uma hora que vai ser mínimo, que vai ser um ângulo de 0 graus, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ele vai ter várias bobinas. Vocês estão vendo meu vídeo picado, né? Bom, eu vou adiantar o vídeo aqui, pessoal. A questão toda é essa, ó. Tá? O que acontece? Nós vamos colocar vários enrolamentos na armadura, vários caminhos, né? O que acontece, ó? Eu estou aplicando a corrente, aí no comutador ele vai ser aplicado. Em cada momento que tiver um giro aqui, uma determinada bobina dessa vai receber a corrente. O que implica isso, pessoal? Que em cada momento essa correntinha vai fazer esse motor ter um giro suave. Tá certo? Vai ter um giro suave. A grosso modo é isso, tá, pessoal? Então, o que caracteriza uma máquina de corrente contínua é essa alimentação em corrente contínua que é aplicada na armadura da máquina, tá? Toda a alimentação da máquina de corrente contínua ela é feita de corrente contínua. Bom, você tem que criar, se você tiver um ímã permanente, você tem um norte e um sul. E se você não tiver? Aí você precisa alimentar a bobina do campo. Essa bobina aqui, você vai criar esse campo aqui com duas bobinas, fazer um eletroímã para criar esse campo magnético do campo, tá? Então, o motor de corrente contínua pode ser simplificado com umas bobinas da armadura, que a gente chama de... Aí nós vamos ter uma corrente de armadura, que nós vamos chamar de IA, e nós vamos chamar de o L da armadura. O L vai ser essas bobinas da armadura, que estão acopladas no eixo do motor, tá? E a bobina de campo, nós vamos chamar de a corrente de campo, né, IF, tá? Aí as máquinas vão diferenciar uma da outra de como é que a gente aplica essa corrente, ora no campo, ora na armadura, tá certo? O coletor são esses camaradas aqui, ó, ele coleta essa corrente para ser aplicada em cada momento nessas bobinas, tá? As escovas, né? Esse carvão aqui, ó, ele parece que ele está escovando, ó, essas plaquinhas. Por isso que ele chama. E tem um fio aqui onde que vai ser aplicada a corrente positiva, a corrente contínua aqui nessa máquina. Então, pessoal, a grosso modo, né? Aqui tem um material, aqui o motor vai ser fechado, né? Aqui, por exemplo, ó, ele não pode ficar aberto daquele jeito, tá? Então, ele está encaixando aqui o eixo da máquina, né? Os anéis coletores, tá? Então, aí ele está te mostrando como é que é uma visão dessas bobinas de campo, ó, como é que ele aloja isso aí, tá? Então, olha lá. Então, o vídeo aí ele vai ser explicado. E aqui na parte final do nosso curso, nessa parte de corrente contínua, ele vai explicar como que ele aplica, né? Aqui ele já tem um motor que não tem um ímã permanente. Ele vai criar ele vai criar uma bobina para criar a corrente de campo, tá? Então ele vai aplicar a corrente contínua no campo
e vai aplicar corrente contínua na armadura, tá? E as maneiras que eu tenho de fazer essa alimentação vão definir os tipos de máquina de corrente contínua, tá? Quando essa alimentação é feita de modo paralelo, a gente chama que isso é uma máquina shunt, uma ligação shunt, tá? Quando é feito de modo série, a gente chama que é uma conexão série. Mais para frente a gente vai ver isso aí, tá? Então, motor shunt, motor e conexão série tem a ver com isso. Vai ser o último assunto que a gente vai estudar, tá certo? Então, esse vídeo aí, ele está mostrando, né, essas maneiras de alimentação da máquina, tá? Tudo tem um objetivo final, que é fazer esse motor girar, tá certo? Só que ele gira com corrente contínua, tá certo, pessoal? Bom, obviamente que o finalmente aqui do nosso curso, pessoal, é entender os princípios aí desse motor, né? Aqui tem uma foto de um motor universal que funciona tanto com corrente contínua quanto com corrente alternada. Os liquidificadores da nossa casa é um motor universal, tá? Mas vamos lá, então, agora. O que eu me programei aqui? Eu pedi para vocês, então, a primeira etapa aqui, ó. Eu falei que ia fazer os exercícios aqui de corrente alternada, mas nós vamos começar a ver o conceito aqui de corrente contínua nas máquinas, tá? Bom, aí ele está perguntando aqui, qual é o papel do comutador, né? É uma máquina CC. O comutador, pessoal, você jogou uma corrente em cada bobina daquela. O comutador, em cada momento, você vai ter que jogar, né, a corrente em uma bobina diferente, tá? Então, você tem um fio chegando na escova, aí o comutador ele vai fazer essa comutação. De cada momento, essa corrente ir para uma bobina diferente, tá? Aí está perguntando, qual o problema se o comutador for ligado em apenas um enrolamento? Tá? O problema é que você não vai ter essa corrente sendo colocada em cada momento em uma bobina. Aí ele vai ficar dando tranco, porque vai ter só uma bobina, tá? Aí num ponto da máquina o torque na bobina vai ser máximo, e outro ele vai ser mínimo, vai ser zero. Na hora que você ligar esse motor, se ele estiver parado no momento que ele está fazendo um ângulo de 0 graus com o campo B, ele não vai partir. Ele não vai partir, o motor não vai girar. Tá certo? Bom, aí, pessoal, eu pedi para vocês darem uma lida, já com uma atividade passada, né, da semana passada, nesse livro básico aí, ó, que é um livro de máquinas de corrente contínua, no capítulo 1, basicamente, tá? Então, eu vou parar em alguns pontos para me ajudar a explicar para vocês esse princípio de funcionamento das máquinas de corrente contínua. Estou assumindo que vocês leram lá, tá? Fizeram atividade, tem vários alunos que já fizeram, que já entregaram, tá? Para a gente entender, eu não tenho aqui o objetivo de que vocês saibam tudo de motor, não, tá? Muito pelo contrário, na verdade, vocês fazem engenharia de Minas, vocês precisam ter uma base, um conceito inicial, para não ser leigo, né? Dentro de uma indústria. Então, aqui, quando ele fala assim, ver o esquema de uma máquina na figura 1.8, página 20. Então, olha lá. Bom, primeiro eu preciso, acho que eu pulei uma observação aqui. Tá, nós vamos chegar nessa figura 1.8 aqui, tá? Antes de chegar nesse ponto aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês essa figura. O que essa figura está me mostrando? Os experimentos mais elementares do Faraday, do Lenz, foram basicamente isso aí, ó. Né? O que eles fizeram aqui? Olha lá. Esse polo norte e esse polo sul, eu tenho uma bobina. Tem uma bobina aqui, essa bobina gira livremente, tá? Se eu tenho a corrente, a energia mecânica, e giro esse eixo, eu vou tirar a corrente elétrica dessa bobina. Aliás, se eu tenho a corrente elétrica e aplico nessa bobina, e tem um campo NS aqui, essa bobina vai girar. Nessa configuração, isso aqui vai funcionar como motor, tá? Se eu tenho, na configuração como gerador, eu tenho energia mecânica que vai fazer a espira girar, tá? Na configuração de gerador, eu vou tirar, então, a corrente elétrica da máquina, tá? A máquina, pessoal, a grosso modo, ela é a mesma máquina. Só que tudo vai depender do que você vai tirar dessa máquina. Tá certo? Se você tirar o motor de corrente contínua de um equipamento na sua casa,
O motor de corrente contínua, você aplica a energia elétrica nele, ele gira o eixo. Tá certo? Ele gira o eixo. Mas olha o que você pode fazer. Tira o motor de corrente contínua, acopla nele, por exemplo, coloca um ventilador na frente dele e coloca umas pás para o vento girar o eixo dele. Tá? Na saída dele, se você ligar um resistor de 1 kΩ e um LED, ele vai acender o LED. Tá certo? Ele vai, assim, nesse momento, esse motor de corrente contínua vai funcionar como um gerador de energia. Tá certo? Uma boa ideia para fazer para o trabalho de vocês, se vocês optarem. Bom, o que ele está dizendo aqui, pessoal? A máquina tem duas partes, rotor e estator, né? Então, assumindo que vocês já fizeram ler esse capítulo e fizeram o exercício, o rotor é a parte rotativa da máquina. O estator é a parte que fica parado, tá? Como o próprio nome está dizendo. Bom, aí tem os enrolamentos do estator, os enrolamentos da armadura, né? O estator, olha lá, está aqui paradinho e tem aqui a armadura da máquina. Bom, aí o que ele está dizendo no esquema aqui, pessoal? Vê o esquema da figura 1.8, página 20. Então, vamos lá. Aí lemos isso aqui, né? Ele mostrou, olha lá, essa cruzinha aqui é onde está entrando o fio lá do enrolamento. Essa bolinha aqui é onde está saindo. Aqui é uma máquina de 2 polos, né? 2 polos, olha lá. Tem é uma máquina aqui de 2 polos. Então, esse rotor gira livremente e tem a armadura aqui criando, né? Quando ele fala em rolamento de campo, é para criar aquele eletroímã, tá certo? Para criar um eletroímã, porque eu não tenho um ímã permanente. Então, lá na página 1.8, página 20, vamos direto para ela. Aí ele vai falar que cada giro, né? Na hora que eu giro esse rotor aqui, ó, cada giro mecânico desse rotor, lá, cada vez que esse campo magnético vai variar, ele varia de 0 a 2π. Vai criar uma corrente elétrica que varia de 0 a 2π, de 0 a 2π também. Só que vai ser a tensão, tá? Bom, aí, se eu aumento uma máquina de 2 polos, né? Ela gira 3.600 ciclos por minuto. A rotação da máquina é 3.600 ciclos. Se eu dobro o número de polos, pessoal, e passo para 4 polos, a máquina vai girar na metade, tá? Então, olha lá. A máquina de 2 polos, se eu giro o eixo dela 3.600 rotações por minuto, vai sair uma tensão elétrica de 60 Hz. Tá certo? Se eu aumento o número de polos, dobro o número de polos, ó, aí eu vou ter, num período mecânico, eu vou ter 2 períodos elétricos. Tá? Então, olha lá. No mesmo, quando ele fala período aqui, é de 0 a 2π. Tá certo? Então, de 0 a 2π elétrico. Bom, aí o que vai acontecer? Eu tenho uma fórmula genérica para relacionar a frequência que sai da máquina, número de polos da máquina, P, velocidade de rotação do eixo. Essa é a fórmula que eu vou jogar para saber qual é a frequência que está saindo da minha máquina elétrica. Tá? Então, quem leu isso aí com calma, né? Como eu falei, tem a ver aí com a rotação do eixo da máquina e com o sinal elétrico que eu tiro dessa máquina. Tá? Então, olha lá, o número de polos aqui, se for 2 dividido por 2, né? Se eu jogar na fórmula para eu tirar uma tensão elétrica de 60 Hz, 60 vezes 60 dá 3.600 rotações por minuto. Tá? Então, a máquina de 2 polos, ela tem que girar 3.600 rotações por minuto para eu conseguir tirar 60 Hz. Tá certo? Se eu passar essa máquina para 4 polos, 4 dividido por 2 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. 60 vezes 60 aqui dá 3.600. 3.600 dividido por 2 dá 1.800. Tá? Então, a máquina de 4 polos, eu preciso ter uma velocidade dela de 1.800 rotações por minuto para tirar os 60 Hz. Tá certo? Então, Davi, quando você me perguntou uma vez, quando levam a máquina para a Europa, essa coisa tem a ver com isso aí, tá? Com o número de polos da máquina. Bom, aí, pessoal, ele vai fazer alguns exemplos, ó, aqui com vocês, né? Nós já até fizemos esses exercícios aqui em sala, tá? Quando a gente fala de máquina síncrona, a máquina está ligada à rede elétrica e tem a ver com essa rotação aqui. A máquina vai girar
de acordo com a frequência da rede elétrica, tá certo? Bom, aí ele fala que lá na página 20, então, olha lá, isso aqui é o esquema, né, de uma máquina de corrente contínua que eu mostrei para vocês, ó. Tem um polo norte e um polo sul aqui para criar aquele campo, o fio IF, né? E tem uma bobina aqui que roda livremente. Só que eu tenho que aplicar a corrente contínua nessa máquina. Como é que eu faço essa aplicação? Através dessa escova de carvão aqui, ó, né? Então, pessoal, eu preciso aplicar corrente contínua. Aqui, no caso, esse NS, se for ímã permanente, eu não preciso. Porque o ímã permanente, a magnetita, é igual aquele ímã de alto-falante que você tem na sua casa, tá? Aquele ímã ali, ele está pronto, né? Se eu pegar aqui na minha mão aqui, ó, olha só, aqui são ímãs permanentes, ó. Melhor exemplo aqui, quando eu estava explicando isso aqui no início, olha lá, eu não tenho corrente elétrica aqui, ó. Esses ímãs, um está atraindo o outro, olha lá, essa parte metálica aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui é um ímã permanente, foi feita na base da magnetita. A mineração aí, vocês, né, vocês contribuem bastante com isso aí, tá? Agora, o eletroímã não, pessoal. Eu preciso de uma bobina, eu preciso de uma fonte de corrente contínua para aplicar a corrente contínua e ele criar o polo norte e o polo sul para mim, tá certo? Então, o que ele está mostrando aqui, tá? O que ele está mostrando aqui é isso. Então, o princípio de funcionamento da máquina de corrente contínua, ele vai explicar a teoria aí para vocês, né? O que vai acontecer? Na medida que aquele eixo vai girando, tá? O campo B, ele vai aumentar no valor máximo, depois ele vai no valor mínimo. Isso aqui é o campo magnético, tá? Na máquina. Na medida que a bobina vai girando. Só que a corrente, pessoal, a tensão nas escovas vai ser sempre no valor, ó, positivo. É corrente contínua. Ele vai dando um torque ali de aplicar a corrente, e aí a tensão, ó, vai ser sempre no valor positivo, tá? Porque na hora que tiver o contato, a corrente vai no valor máximo. Na hora que acabar o contato, ela vai no valor mínimo. Tem um contato de novo, ele vai no valor máximo. E ele fica fazendo esse vai e vem. Embora tenha esse ir de zero até o máximo, pessoal, essa corrente ela não muda de sentido. Ela sempre está no sentido positivo. Sempre no... É como se a gente... Igual aquela brincadeira da festa junina. A gente vai lá fazendo, né? Olha o caminho da roça, tá? É como se ele falasse assim, na hora que a gente para e depois a gente continua de novo, né? A gente não volta. O sentido dos elétrons de ir e de voltar, ou mais ou menos, seria ele ir no sentido no circuito, depois ele voltar. Não há o movimento do voltar. É sempre no sentido positivo. Tá certo? Bom, aí ele vai terminar essa seção 1.1, né? E tem uma figura aqui muito importante para a gente, que é o seguinte: uma classificação das máquinas elétricas. Nós estudamos, primeiro, as máquinas de corrente alternada. As máquinas de corrente alternada, pessoal, são máquinas que você alimenta ela com corrente alternada. A máquina que você alimenta com corrente contínua, ela está do lado esquerdo, tá? Bom, aí nessas máquinas de corrente alternada, eu tenho a máquina síncrona, é uma máquina que o eixo dela gira diretamente proporcional ao F, que é a frequência da rede elétrica, tá? Nós temos as máquinas que funcionam com o princípio da indução eletromagnética. São máquinas cujo o rotor da máquina tem uma bobina curto-circuitada, então você aplica a corrente elétrica no estator da máquina, vai criar um campo magnético girante e vai arrastar o rotor da máquina, arrastar pelo princípio da indução eletromagnética. Como a indução ela está sempre em atraso com a fonte que está excitando, criando o campo, quer dizer que essa máquina ela é uma máquina chamada de indução. Ela pode ser em rotor de gaiola de esquilo ou rotor bobinado. Lembrando que o rotor bobinado você pode ligar um rheostato para controlar a corrente de partida, tá? O rotor de gaiola de esquilo, os anéis estão curto-circuitados, tá? Então, nós vamos focar aqui agora em máquina de corrente contínua, tá certo? Bom, aí ele vai dar uns exemplos aqui, pessoal. Um elemento muito importante aqui de uma máquina são, né? Deixa eu mostrar aqui, tá, pessoal? Então, eu mostrei aqui o diagrama 1.10, da figura 1.10, que é esse, tá?
E aí agora eu vou lá, ó, placa de identificação do motor, figura 1.11. Todo motor elétrico, pessoal, ele tem nele a identidade do motor, tá? A identidade do motor, que é essa plaquinha aí, ó. Essa plaquinha, o que ele está me dizendo? Aqui, ó. Vou ler todos os campos aqui desse motor. Qual é a potência desse motor? 450 quilowatts, tá? Ou 600 cavalos. O modelo dele é esse KBF55C. Então, é um controle do fabricante. Qual é a rotação nominal desse motor? Quando você ligar, ele vai ter 1.778 rotações por minuto. Tá certo? Qual é a categoria desse motor? Isolamento F. Aqui, pessoal, na tabela de motor, quando ele fala isolamento, tipo de isolamento é F, né? Lá ele vai dizer, aqui ele está associado com as características de trabalho. Então, esse motor é um motor de indução que ele é alimentado com uma rede de 60 Hz, tá? O fator de serviço aqui ele está dizendo que é 1,15, tá? Esse 1,15 aqui, pessoal, está dizendo o seguinte: esse motor ele pode trabalhar com uma sobrecarga de 15%, no máximo, tá? Se você deixar ele trabalhando com mais que 15% de sobrecarga, ele vai queimar. Mas ele está dizendo que até 15%, 1,15 da carga, ele consegue trabalhar, tá? Bom, aí ele está dizendo que a alimentação pode ser uma alimentação de 380 volts, e para esse valor, a corrente vai ser uma corrente de 768 amperes. A ligação dele é uma ligação. Se ele for ligado em Y, esses são os valores nominais dele, tá? No secundário dele, se você ligar ele em Y, ele não deu os valores, tá? Mas normalmente ele dá esses valores, para ligado em delta ou ligado em Y. O fator de potência desse motor é 0,91. A temperatura ambiente dele de trabalho é 40 graus. Ele vai trabalhar no local de temperatura ambiente até 40 graus. Eu fui lá na fábrica do Daniel, como eu expliquei para vocês, lá está na beirada da praia, né? Então, além da máquina ter uma característica de temperatura alta, tá, pessoal, de trabalho, como ele está na beirada da praia, que é muito quente, né? Então, a própria instalação dele aquece muito. As máquinas dele, todas trabalham com uma temperatura ambiente muito próxima a esses 40 graus. Então, isso é prejudicial para a máquina, tá? Ele é recomendado para uma altitude máxima, esse alt aqui é altitude, de 1.000 metros, ó, tá? E a temperatura da máquina, ela é típica de 80 graus, tá certo? Então, a temperatura da máquina, é importante observar essa temperatura de trabalho. Vocês vão lembrar que motor é um fio de cobre com um esmalte, tá? Se esse esmalte aí derreter, esse fio vai um encostando no outro, vai dar um curto-circuito, tá? Então, a placa de identificação desse motor aí, tá, pessoal? É onde você vai colher as informações do motor, tá certo? Bom, aí seguindo aqui a ordem aqui, ó, eu disse assim, resolução do problema da página 25. Então, vamos ver o que ele está propondo na página 25. Tá, isso aqui, na verdade, eu já até expliquei, né? Eu passei para na parte como exercício para vocês, tá? Bom, eu vou deixar isso aqui por enquanto, tá? Quando eu falei aqui de resolução. Bom, então, pessoal, vai falar de parte mais teórica de campos magnéticos das máquinas. Isso aí eu já passei para vocês darem uma lida. Não precisa preocupar em entender isso aí, tá? Isso aí nem cobre isso aí em lugar nenhum, porque isso é uma parte mais matemática aí, tá? Mas, enfim. Agora, nós vamos focar nas máquinas de corrente contínua propriamente dito. Então, ó, aí nós vamos aqui na unidade 2.1, tá? Figura 2.1. Então,
Então a seção basicamente 1, o capítulo 1, tá? É para falar sobre a teoria, né? As teorias das máquinas, de um modo geral. Bom, então a unidade 2, pessoal, começa em máquina de corrente contínua, tá? Então, o que caracteriza a máquina de corrente contínua, então, como eu falei, ser alimentada por uma fonte de tensão de corrente contínua, tá? Então, aí, ó, essa figura aí 2.1 é aquela espira que eu mostrei para vocês, ó. Eu crio um campo aqui norte e sul com a ímã permanente, tem uma bobina que pode girar livremente, aqui ele está mostrando apenas uma bobina, eu aplico uma corrente elétrica aqui para circular nessa bobina, tá? Se eu aplico a corrente elétrica, essa corrente elétrica está num condutor imerso em um campo, ele vai criar um torque aí que vai fazer esse motor girar, tá certo? Esse é o princípio do motor de corrente contínua. Bom, então já coloquei a... Então aqui tem alguns conceitos importantes, tá, pessoal? A tensão induzida, o torque, velocidade, né? Como é que eu controlo a velocidade dessa máquina, tá? Bom, então eu vou seguir aqui um pouco, tá? E vou parar nos pontos principais aqui. Essa fórmula de um condutor mergulhado em um campo, tá? Vocês viram isso lá no eletromagnetismo. Tem uma fórmula chamada BIL. B é o campo, I, L é o condutor, né? E aqui ele me falou que é o V. Então, a tensão induzida é uma relação de velocidade vezes B, VEC B, VEC o L, que é o condutor. Tá? Isso vai fazer surgir, então, o E induzido. Tá certo? Então, um condutor imerso em um campo, lá da física, nós tiramos isso aí, ó. Se você movimentar ele com V nessa posição, aí o L aqui é o comprimento, o F é a força, e o B é a corrente elétrica aí. Tá certo? Nós não vamos fazer esse tipo de conta, tá? Bom, a regra da mão direita, tá? Você vai lembrar assim, motor G. Esses elementos, pessoal, eles sempre vão estar relacionados às máquinas elétricas, tá? Só que quando você estiver trabalhando na configuração dessa máquina como motor, você vai usar a mão esquerda, tá certo? Quando você estiver trabalhando na configuração da máquina como gerador, você vai usar a mão direita, tá certo? Na hora de olhar o sentido aí dos elementos da máquina, de olhar o sentido da corrente. Bom, então tá aí, motor G, tá? Motor G. Esquerda, M, motor. Mão direita, gerador, tá? Você vai lembrar lá do celular lá da Motorola, Moto G. Se inverter isso aí, bagunça tudo, tá? Então, na configuração como motor, vai usar a mão esquerda, na configuração como gerador, vai usar a mão direita, tá certo? Então, tem aí alguns exemplos que ele está fazendo aí com vocês, né? Não vem muito ao caso aqui agora no momento. Bom, aí, pessoal, o que acontece? Ele deduz aqui algumas fórmulas, tá? Depois a gente vai ter um slide que eu vou deduzir isso junto com vocês. O que ele está dizendo? Ó, na máquina de corrente contínua, a tensão gerada na armadura é diretamente proporcional ao fluxo presente no interior da máquina, fluxo magnético, tá? E também a velocidade de rotação. Existe ainda uma constante de proporcionalidade que representa os aspectos construtivos da máquina, tá? Na unidade 1, seção 3, foi deduzida a tensão gerada na armadura de uma máquina CC de P polos, tá? Então, podemos descrever essa equação da seguinte maneira. Ka é uma constante. Essa constante é igual ao número de polos da máquina, o C, que é uma característica construtiva, dividido por 2πm. E esse M era a quantidade de circuitos que a corrente poderia percorrer, tá? Mas, de modo resumido, pessoal, ele deduziu o seguinte. Esse Ka é uma constante da máquina, tá? O CA é o número de condutores e o número de caminhos paralelos, que é M, tá? Ele chegou nessa fórmula. O EA é o K, ômega, φ, tá? Então, esse E, que é a tensão induzida da máquina, depende, então, dessa constante,
do ômega, que é a velocidade de rotação da máquina. Esse ômega aqui é a velocidade em RPM, e o φ é o fluxo magnético. Tá certo? É o fluxo magnético. Então, quando a gente fala assim, que a tensão induzida é km φ, muitas vezes a gente chama esse ômega aqui de N, mas as máquinas, a gente pode chamar de ômega ou N para velocidade, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, a tensão em qualquer máquina CC dependerá de três coisas. O fluxo da máquina, que é o φ, a velocidade de rotação, que é o ômega, tá? E a constante da máquina, que é esse Ka aqui, ó, que é esse K. Tá certo? Bom, aí o que ele vai colocar? Ele vai falar um pouco sobre o torque, que daqui a pouquinho eu vou... a equação do torque. A equação da tensão induzida é essa, tá? Normalmente essa constante da máquina é dada, a velocidade de rotação eu tenho na placa da máquina, e o φ é o fluxo, né? Normalmente no enunciado é dado também. Bom, então o que ele coloca? E o torque da máquina, né? O torque, pessoal, ele tem a ver, né, com a força F que é aplicada no eixo da máquina com R. O R é o raio, tá certo? É o raio do rotor, lá no rotor da máquina, o ponto do eixo, né? E aí o que acontece? Ele vai deduzir aqui, eu vou mostrar isso nos slides daqui a pouco, tá? Mas nós vamos chegar à conclusão que o torque da máquina, ele é dado... Ele tem uma relação com a corrente elétrica. Desculpa, eu pulei alguma coisa aqui, peraí. O torque mecânico da máquina, a grosso modo, tá? O torque da máquina vai ser um K, que vai ser uma constante da máquina, φ, e a corrente que você aplica na armadura da máquina. Esse IA aqui vem a intensidade de corrente que você vai aplicar na corrente elétrica. Tá certo? Ele vai deduzir aqui até o momento que ele vai chegar nesse torque, tá? Mas nos slides, na sequência que eu vou passar para vocês, vai ter essa dedução. Aqui ele vai explicar, passo a passo, como é que ele chega nesse torque, tá? Como é que ele chega nesse torque aí, tá? Mas, numa prova ou no exercício, você vai usar diretamente essa fórmula aqui, ó. O torque mecânico do eixo da máquina é o K, que é uma da característica construtiva, o φ é o fluxo e o I é a corrente da armadura da máquina, tá? Então, por exemplo, olha lá. Então, ele está dizendo, ó, o conjugado, ou o torque, né? O conjugado é o que faz o eixo girar, né? Ele é dado, ó, conclui-se que o conjugado em uma máquina CC é diretamente proporcional ao fluxo presente no interior da máquina, a corrente que percorre os enrolamentos da armadura e a constante, né, que representa os aspectos construtivos da máquina. Então, olha lá. Como é que aumenta o torque da máquina? Aumentando o fluxo, que é o B, aumentando a corrente da máquina. A constante da máquina nós não temos como mexer, porque a constante depende do número de polos, né? É uma questão, uma coisa que já vem pronta da máquina, tá? Então, olha só esse exercício aqui, pessoal. Considere uma máquina de corrente contínua com uma constante geométrica Ka 0,876. Se essa máquina opera como gerador e tem uma resistência de campo de 110 ohms e tem um enrolamento de campo alimentado em 220, determine a tensão gerada na máquina, né, se ela estiver sendo aplicada como gerador e com uma velocidade de 190 radianos por segundo. Então, o que ele falou aqui para mim nesse exercício? A tensão gerada por essa máquina é Ka vezes φ vezes o ômega. Tá? Ou, uma outra maneira, isso aqui o A são os parâmetros, o F são os parâmetros do campo, F. Eu tenho que parar aqui porque eu não sei por que ele está pedindo... O que ele me disse aqui? O F é campo, tá? São dois enrolamentos diferentes. A corrente de campo, então, né? Ele diz o seguinte, ó.
A corrente na bobina do campo vai ser a tensão do campo, que é o VF, dividido pela resistência do campo. Ele falou que a tensão que está sendo aplicada é 220. A resistência de campo, ele está dizendo que são 110 ohms. 220 sobre 110 deu 2 amperes. Ele chegou, então, no valor da corrente de campo. A tensão induzida, então, vai ser K, que é a constante da máquina, vezes a corrente de campo, que é esse F, vezes a velocidade de rotação da máquina, que é 190. Tá? Então, ele chegou à conclusão que a tensão aí da máquina é 332,88 volts. Tá? Bom, então, pessoal, vocês vão ver aí que para as máquinas elétricas, né, normalmente nós já temos fórmulas tabeladas, né, para a gente fazer esses cálculos aí, tá? Mas aqui eu vou dar uma passada aqui geral aqui antes de ir para os slides propriamente dito, para ter um guia, né, com vocês aí de como é que a gente segue aí nessa leitura aí, tá? Bom, então, seguindo aqui Então, ele está perguntando aqui, ó, qual é a ação do comutador? Lá naquela ilustração da figura que eu mostrei para vocês, né, são várias bobinas que ele coloca no rotor da máquina. O papel do comutador é aplicar corrente elétrica contínua em cada momento em uma dessas bobinas. Tá? Se você aplicar em apenas uma delas, vai causar tranco, vai chegar uma hora que não vai ter o torque para girar o eixo do motor todo. Então, ele vai explicar isso nesse parágrafo aqui para vocês, tá? Então, olha lá, cada caminho 1, caminho 2, esse caminho 1, caminho 2, em cada momento que o motor estiver girando, ele vai aplicar o carvão lá num ponto específico lá do coletor, e aí ele vai jogar a corrente em cada momento, em cada caminho desses aí. Posso ter N caminhos, tá? Então, a gente visualiza aqui todas essas bobinas por essa figura, tá? Mas através do coletor, eu aplico essa corrente em cada momento, em um caminho desses aqui, né? Num determinado momento, para fazer esse rotor ter um giro suave, tá certo? Então, ele está explicando isso aí, né? Eu passei aquele vídeo para vocês, onde está sendo explicado. Bom, aí quando ele fala LF e RA aqui, pessoal, o L vem de bobina, de indutância. O R vem de resistência, tá? O F, então, é field, que é campo, ó, field. E o A aqui é de armadura. Essa é a armadura aqui, tá certo? Então, ele vai explicar o circuito, né? As maneiras como eu posso... Quando ele está falando que o circuito equivalente aqui de uma máquina elétrica, o que ele está dizendo? Ó? Eu estou aplicando o VA aqui, que é a tensão que eu estou aplicando na armadura, tá certo? Na bobina de armadura. Essa bobina da armadura, ela tem uma resistência, né? Eu estou aplicando corrente contínua. Corrente contínua, pessoal, vai ter uma resistência elétrica. Os próprios condutores, né? Eu vou representar apenas a resistência elétrica dessa máquina, desses fios, desses condutores, tá certo? O EA, tá? Se eu estiver trabalhando nessa máquina aqui como sendo o EA aqui, vai ser a tensão da armadura. Um valor de tensão aqui que vai chegar na armadura da máquina. Depois que ele passar por tiver essa perda devido à resistência elétrica, eu tenho aqui a tensão da armadura da máquina, tá? O F é o outro enrolamento. É o enrolamento eu inverti aqui, tá, pessoal? O A é de armadura e o F é o de campo, field, tá? Então, essa tensão aqui, VF, é a tensão que está sendo aplicada na bobina de campo, tá? Existe uma resistência elétrica que é inerente dos condutores elétricos, tá? E aqui eu estou representando essa bobina de campo, que é o LF, tá certo? Que é o LF. Isso aqui é um esquema, a grosso modo, aqui de uma máquina de corrente contínua. Se você tiver a corrente elétrica, né? Se você tiver a corrente elétrica e quiser tirar energia mecânica, essa máquina está funcionando como motor, tá? Se você tiver
a energia mecânica e quiser tirar a energia elétrica, ela vai estar funcionando como gerador, tá certo? Bom, então essa unidade, pessoal, ela tem alguns exercícios, né? Tem alguns exercícios aí, ó. Tá? Que depois, mais para frente, a gente vai trabalhar com eles, ó. Então, o que ele está dizendo, ó. Vamos imaginar uma situação, vamos lembrar a situação no qual você é um estagiário do departamento de manutenção, tá? Aí ele está dizendo, um ensaio em motor de corrente contínua, ele viu que a resistência de armadura é 0,4 ohms. Então, ele chegou nesse circuito aqui, ó, e viu que esse RA é 0,4 ohms, tá? 0,4 ohms. Aí, o que ele quer dizer? Um certo valor de excitação foi ajustado e a armadura foi alimentada para a velocidade nominal. A tensão aplicada na armadura foi 130 volts. Então, esse VA aqui, pessoal, ele alimentou a máquina com 130 volts, tá? Ele alimentou essa máquina aqui, esse valor. Depois, ele viu que a corrente de armadura foi 25 amperes, tá? Então, ele chegou aqui na máquina, ele aplicou 230 volts, ele tem essa resistência de armadura, ela é muito pequena porque são os condutores, ele viu que a corrente aqui que circulou aqui, né? Ele quer saber qual é esse valor do EA aqui, ó. Do EA, tá? Bom, aí o que ele fez, ó? Então, lá, RA, EA, VA, ele quer saber, né? Aí ele falou o seguinte, com base na figura, podemos escrever a equação da malha. O VA aqui, ó, tensão A, é igual a IA vezes RA, mais esse EA aqui, que é a corrente, né, a tensão que chega lá na armadura da máquina, é a que vai fazer girar o eixo da máquina, tá certo? Que vai virar esse ômega M, que é a energia mecânica, que vai fazer girar essa carga, tá certo? Então, usando essa fórmula aqui, ele quer que eu calcule qual é o EA, a tensão que chega lá no eixo da máquina. Bom, rearranjando os termos aqui, então, usando os valores numéricos, ele tem que o EA é igual a VA menos IA vezes RA. Vai ser, então, você aplica 130 volts, vai perder um pouco aí nos enrolamentos da máquina, vai chegar lá no eixo da máquina 120 volts. Tá certo? Então, ele está dizendo, né, que chegou a 120 volts no eixo lá da máquina. A partir da tensão gerada, chegamos à potência. Potência mecânica vai ser tensão elétrica vezes a corrente. 120 vezes 25. Vai chegar a 3 kW, né? Esse 3 kW vai ser a tensão que vai chegar no eixo da máquina. Depois ele chega e usa a equação do torque. O torque mecânico vai ser um Ka vezes um Φ vezes o Ia, tá? O EA, que é a tensão induzida, vai ser um K vezes Φ vezes a velocidade, que é ômega. Então, ele usou esses valores aqui para chegar num torque igual a 14 newton vezes metro. Tá certo? Então, ele fez o cálculo do torque aí dessa máquina. Bom, assusta um pouco, tá, pessoal? Para vocês, são fórmulas, né? Depois, na hora que vocês estiverem lendo aí com mais calma, como eu falei, vocês vão ter um entendimento, né, de como é que aplica esses conceitos aí. Bom, então, seguindo aqui o meu exemplo, né, o meu tutorial, então tem aqui na página 74, então, quando eu falei lá, página 74, é esse exercício que ele começou aqui, que envolve tensão, corrente e o torque, tá? E na hora que na minha lista de exercícios, né, eu separei alguns exercícios para vocês, a gente vai aprender a mexer com isso aí. Então, pessoal, se vocês quiserem até pegar o caderno aí, ó, para ir fazendo isso, tá? Que isso aí está na lista de exercícios que é a última etapa nossa sobre máquina de corrente contínua, tá? Nessa aula da semana que vem, nós vamos trabalhar aí para resolver esses exercícios. Olha o que ele está perguntando aí. Em uma indústria,
o motor é alimentado por meio de uma fonte de tensão contínua. Bom, se ele é alimentado por uma fonte de tensão contínua, ele é uma máquina de corrente contínua, tá? Então, isso aí você pode afirmar. Em contato com escovas de carvão, que deslizam sobre anéis coletores, que comutam continuamente a tensão, gerando internamente uma tensão alternada nos enrolamentos do rotor. Ele fala que é alternada, tá, pessoal? Mas essa corrente não é alternada, não. Ela é alternada que ela vai de zero ao valor máximo, tá? Zero ao valor máximo. Ela não alterna entre mais e menos, não. Essa mesma fonte de tensão contínua alimenta o circuito de campo para criar, né? Para criar aquele campo, o que fica parado lá, aquele N e aquele S, né? A gente vai usar essa fonte de corrente contínua para criar aquela... Eu não tenho ímã permanente, tá certo? Assinale a alternativa que expressa corretamente a máquina que ele está descrevendo. Ah, isso é um transformador? Não. Nós vimos que o transformador só funciona com corrente alternada. Isso é uma máquina de corrente contínua? Vamos pular esse. Esse é um motor síncrono? Não. O motor síncrono, pessoal, ele chama de síncrono, porque ele gira o eixo da máquina diretamente proporcional ao F, que é a frequência da rede elétrica. E o F, alimentado pela rede elétrica, é corrente alternada. Tá certo? Ah, isso é um motor diesel? Não. Motor diesel é um motor a combustão. O próprio nome está dizendo, é diesel. Você queima o diesel. Isso é um motor flex? Motor alimentado por gasolina ou etanol? Não. Tá? Então, isso aí, pessoal, essas características, falou de coletor, né? Falou de... Está usando uma alimentação de fonte contínua. Falou de escovas. Falou de comutador. Isso é característico de uma máquina de corrente contínua. Tá certo? Então, tá aí. Então, a solução do primeiro exercício é letra B, uma máquina de corrente contínua. Bom, a questão 2 tem uns exercícios numéricos aqui, tá? Pedindo para fazer um cálculo aqui do torque, aplicação de fórmula. Vou deixar isso aqui por enquanto também. Tá certo? Bom, a letra C, né? Tem aqui uns cálculos aqui. Eu nem pedi isso na lista, não, tá? Nem o 2, nem o 3, se eu não me engano. Porque tem que fazer umas contas aqui e tal, e não vem muito ao caso aqui para a gente no momento, não. Bom, aí na seção 2.2, pessoal, ele vai falar sobre gerador de corrente contínua. A aplicação da máquina de corrente contínua, mas sendo usada como gerador, tá? Então, olha lá, geradores, 2.2, na verdade. Então, eu vou passar aqui junto com vocês, tá? Como eu falei, depois a gente vai nos slides, que aí eu vou falar sobre motores e geradores, tá? Mas eu achei melhor fazer essa abordagem aqui. Então, vamos lá, 2.2. O gerador, pessoal, a máquina de corrente contínua funcionando com... Aliás, a máquina, de um modo geral, funcionando como gerador, eu quero corrente elétrica, tá? Mas aqui ele está falando de um gerador de corrente contínua, tá? Antigamente tinha umas bicicletas, pessoal, que aí a pessoa acopla nessa bicicleta um motorzinho, deixa eu ver se eu encontro um desenho. Dínamo na roda de bicicleta. Olha só, vamos ver se vai aparecer uma figura legal aqui. Olha só, tá vendo isso aqui, ó? Antigamente tinha esse negócio aqui, ó. Olha só, do lado direito. O que o cara fez aqui? Ele acoplou na roda da bicicleta, tá? A gente encostava essa pontinha, que essa pontinha no pneu da bicicleta, ele gira. Ele gira. E aí, com esse giro aqui, pessoal, aqui dentro tem um aparato, uma maquininha elétrica. Uma maquininha elétrica. Aí, nessa maquininha elétrica, sai 2 fios. Aí, esses 2 fios aqui, ó, tem uma resistência aqui em série. Aliás, ele liga nesse farol aqui, ó. Ou seja, na medida que você vai andando, aí o pneu da bicicleta está girando.
Aí o pneu o farol aqui acende. Na hora que você para a bicicleta, ele apaga, tá? Então, isso aqui é um dínamo, o princípio de funcionamento do dínamo, tá? A geração aqui, pessoal, é uma geração de corrente contínua. Então, essa lâmpada aqui, ela funciona com corrente contínua, tá certo? O dínamo, então, ele é um gerador de corrente contínua. Ele gera corrente contínua. Bom, então, o que acontece no dínamo, né? Então, às vezes a pessoa parava para conversar com alguém à noite, aí apagava o farol, aí a pessoa tinha que pegar o banco, levantar a roda da bicicleta e ficar pedalando no vazio para o farol ficar aceso. Não tinha bateria para armazenar energia e usar a bateria para ligar o farol, né? O pessoal não sabia disso, não conhecia isso aí, tá? Podia até ter, mas industrialmente não tinha isso, né? Então, um negócio interessante, ó. Aqui tem uma figurinha explicando como é que funciona o dínamo. Então, ali ele explica, né? Olha lá. Em algumas bicicletas, existe um dínamo. Ele consiste basicamente em um ímã no centro de um fio enrolado em espiral, tá? O movimento das rodas faz o ímã girar, tá certo? Então, usando o princípio que a gente já sabe e que nós já estudamos, ele vai induzir uma corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica vai ser jogada na lâmpada e vai acender o farol, tá certo? Usando o princípio, né, da que nós já estudamos aí. Só a título de curiosidade, tá, pessoal? Então, na seção 2.2, ele vai falar sobre a máquina de corrente contínua sendo utilizada como um gerador de corrente contínua, tá? Ele vai explicar aí, vai falar um pouquinho, né? Basicamente, o que nós temos que trabalhar aqui nessa etapa final do curso, tá, pessoal? É a seção 2.2 e a seção 2.3, tá certo? Bom, então ele vai explicar aí um pouquinho, aí, um lero-lero aí, né, do que você é um estagiário, aquele negócio todo. Mas aí, pessoal, o gerador, o que vai acontecer? A máquina de corrente contínua, ela tem duas bobinas, dois campos que você precisa criar, como eu falei para vocês, né? De campo e de armadura. E a maneira como você vai fazer a alimentação dessas bobinas é que vai depender do tipo da máquina, tá? Nessa figura A aqui, ó, as bobinas estão sendo alimentadas de maneira independente, né? Eu vou ter uma fonte de corrente contínua para alimentar a bobina de campo, que é o NF, tá? Observe que elas estão separadas. E aí eu vou ter uma outra para alimentar a corrente de armadura, tá certo? São duas fontes diferentes, por isso que ele chama de excitação independente, tá? Se eu enrolo as pontas das bobinas da armadura, tá? Esse B aqui é campo em derivação, vou deixar aqui isso aqui por enquanto, tá? Nessa B, eu alimentei o NF, né? A mesma fonte que eu usei para alimentar o campo, eu usei para alimentar a bobina da armadura. Então, eu amarrei as duas pontas da bobina e usei uma fonte de corrente contínua, tá? Isso aqui é o que a gente chama de alimentação shunt. As duas estão em paralelo, a alimentação delas estão em paralelo, tá? Bom, na letra C, eu peguei a bobina da armadura e liguei em série com a bobina de campo. Então, isso aqui a gente chama de campo série, tá? Bom, na letra D, eu usei duas bobinas, né? Fiz uma ligação em paralelo da armadura com o campo e liguei uma bobina aqui em série, tá? Bom, a letra E vamos deixar aqui por enquanto, tá? Bom, então a operação do gerador, pessoal, ele vai explicar aqui para vocês que é o princípio da lei de Lenz, da lei de Faraday, tá? Que eu estou interessado na energia motriz, e, aliás, eu tenho energia motriz e quero tirar a corrente elétrica, tá? Então, basicamente, né, o restante dessa unidade, ele vai explicar sobre como que a gente tira essa corrente elétrica da armadura da máquina, tá? Quando eu estiver trabalhando com a máquina como gerador, certo?
Então, ele vai explicar isso aí, a reação, né? Vai explicar as equações aí do gerador, tá? Basicamente, a equação geral dos geradores é assim: a tensão que vai ser induzida lá na máquina, lá no eixo da máquina vai ser induzido um valor, tá? Só que eu tenho uma resistência elétrica na armadura da máquina, tá? Então, essa energia que vai ser perdida na armadura da máquina, eu vou ter uma tensão que vai ser a tensão gerada menos a corrente da armadura vezes a resistência da armadura. Isso vai me dar a tensão que eu vou colher nos terminais da máquina. Tá certo? Então, isso aí é chamado da equação geral dos geradores. Qual é a equação dos geradores? Corrente na armadura da máquina menos corrente da armadura vezes a resistência da armadura vai dar um VT, que é a tensão que eu vou colher nos terminais da máquina. Tá? Essa tensão VT vai ser o que eu vou usar na saída do gerador. Tá certo? Bom, aí tem algumas relações aí de formas, tá? Por enquanto não vem muito ao caso. Tem alguns detalhes aí também que no slide eu vou explicar para vocês, tá? Bom, aí vem um negócio, pessoal, chamado de regulação. Regulação. O que acontece? Um ponto muito crítico nas máquinas, tá? Tanto corrente alternada quanto corrente contínua, é você ter uma velocidade constante da máquina. Ter uma velocidade constante, garantir uma velocidade constante, tá? A máquina de corrente alternada, o giro do eixo normalmente está associado à frequência da rede elétrica, tá? E a frequência da rede elétrica ela é fixa, 60 Hz, tá? Então, para controlar a velocidade da máquina, de uma máquina de corrente alternada, é mais difícil, né? Porque ela vai depender da característica construtiva, tá? A frequência da rede elétrica ela é fixa. Mas a máquina de corrente contínua, pessoal, né? Quando a gente fala assim, qual é a regulação da tensão de um gerador? Ele está dizendo que ele é dado pela fórmula V0 menos VT sobre VT vezes 100. O que é esse V0 aqui? V0 é a velocidade na máquina quando ela não tem carga nenhuma. É a velocidade que a gente chama vazio. O VT é quando tem alguma carga. Tá? É bem tranquilo aplicar essa fórmula aqui, tá? Então, vamos direto aqui no exercício. Ó. Considere um gerador que apresenta uma tensão sem carga de 200 volts. Sem carga nenhuma, a tensão que você mede lá nos terminais é 200 volts. Quando você aplica uma carga, essa tensão cai para 189. Qual é a regulação de velocidade? Então, olha lá, V0 é a tensão sem carga, VT é a tensão com carga, tá? Então, esse percentual aqui vai me dar essa regulação da velocidade. Então, jogando na fórmula aqui, ó, tensão em vazio 200, tensão em plena carga 189, então ele está dando 5,82 aqui, que é a regulação de velocidade dele. Tá certo? Bom, então isso aí é uma fórmula que normalmente no gerador é importante a gente saber, tá certo? Então a regulação de velocidade tem a ver com isso aí, tá? Bom, a equação do gerador, né? VT é igual a EA menos IA, certo? Vezes RA. Isso aqui também eu vou deixar isso aí por enquanto, tá? Bom, aí vou terminar aqui a unidade que fala sobre gerador, tá? E lembrando, pessoal, a maneira como eu vou ligar a máquina é que vai determinar aí, né, se é um gerador série, se é um gerador shunt, tá? Nos slides que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu vou entrar nesse detalhe aí, tá certo? Bom, essa unidade, ela vai falar sobre funcionamento da máquina funcionando como gerador, tá? Tem alguns exercícios aqui, né, exercício fechado, que eu vou deixar isso aqui por enquanto, depois a gente vai voltar nisso aí, tá? Bom, e a unidade 2.3
O que muda numa máquina funcionando como gerador e motor? Construtivamente, pessoal, é a mesma máquina, tá? Só que quando eu estiver trabalhando na máquina como motor, eu vou aplicar uma tensão elétrica contínua no estator da máquina, né? E na armadura da máquina, e vou colher uma energia mecânica, tá certo? Então é isso que ele vai falar isso para você aí. Construtivamente é a mesma máquina, tá? O que vai acontecer? Essa figura aí, ó. Bom, essa figura aí, pessoal, eu estou interessado na máquina como motor. Quando eu aplicar uma tensão na armadura da máquina aqui, vai ter um RA, que é a resistência elétrica, tá? E pela lei de Lenz, a interação nas escovas da máquina vai surgir um efeito que a gente chama de força contra-eletromotriz. Contra-eletromotriz, tá? E esse EA aqui vai ser a tensão elétrica que vai chegar na armadura da máquina. Essa força contra-eletromotriz, a gente representa ela por uma bateria com sentido contrário, tá? A interação, a própria lei de Lenz, né? Nós vamos ter que vencer essa força contra-eletromotriz, tá certo? Bom, e aí essa força contra-eletromotriz é que vai fazer o eixo da máquina girar, tá certo? Na interação ali com os elementos condutores. Então, isso ele vai explicar nesse texto, explicar isso aí para vocês, tá? O F aqui, né? Esse F são os enrolamentos de campo. Quando eu aplico uma tensão elétrica no campo para criar o eletroímã lá do N e o S, né? Que eu mostrei no início lá como sendo um ímã permanente, nesse caso aqui ele aplicou uma tensão elétrica na bobina de campo, tá? Então vai ter uma resistência de campo e vai ter um IF, que é o I de campo, tá certo? Bom, então ele vai explicar isso para você, né? Vai explicar com a relação das escovas, vai explicar a equação geral do motor, tá? A equação geral do motor, pessoal, é a tensão que você aplica na armadura, vai ser o EA, tá? Que é a corrente, que é a tensão da armadura, mas no gerador, a equação geral do gerador, esse mais é menos. No caso do motor, é mais, RA vezes IA. Esse sinal aqui vai mudar, em vez de menos, para mais, tá? A tensão induzida no motor é Kn-φ, tá? O K é a constante da máquina, o φ é o fluxo, e o N, o ômega, é a velocidade angular da máquina, tá? É a velocidade na ponta do eixo da máquina. A equação do torque é a mesma, K, φ e A, tá? O torque da máquina, o K é a constante da máquina, o φ é o fluxo e o I é a corrente de armadura, tá certo? A maneira como eu ligo as bobinas da máquina vai me definir se é uma máquina de motor shunt, derivação ou campo série, tá? Então, olha lá, se eu ligo paralelo é shunt, tá certo? Mas vou deixar isso aqui mais para frente, como que eu ligo essa máquina, tá? Bom, e aí ele propõe alguns exercícios, alguma resolução de alguns exercícios, tá, pessoal? Eu propus uma lista para vocês de corrente contínua, vocês vão observar lá que esses exercícios são os exercícios de exemplo, tá? De exemplo aqui da própria unidade, tá certo? Bom, aí ele vai falar um pouco sobre dispositivos aí, né? De como que a gente pode proteger o motor, né? Os motores, por exemplo, de ponte rolante, esteira de um shopping, cada tipo de ligação aí vai depender do tipo de aplicação, depender do tipo de motor, tá certo? Aí eu vou explicar para vocês aí na sequência. Bom, aí ele vai, essa figura aí, pessoal, ele está dizendo o seguinte, quando você aplica a potência elétrica na máquina, no motor elétrico, essa potência elétrica, ela é dada pela tensão nos terminais da máquina, vezes a corrente nos terminais dessa máquina, tá? Bom, nos enrolamentos de campo da máquina, eu vou ter as perdas de enrolamento, tá? De campo,
que é dado por R vezes IC ao quadrado. Isso aqui são as perdas que a gente chama de perda no cobre, tá? Bom, o RA vezes o IA vai ser as perdas no enrolamento da armadura. Isso aqui vai ser por efeito Joule. Isso aqui vai fazer a máquina aquecer. RA vezes IA ao quadrado. RC vezes IC ao quadrado. Vão ser nos enrolamentos de campo, tá? Bom, aí, essa potência que passou, eu vou ter as perdas por perdas rotacionais, né? Na medida, perda por atrito, né? Tá certo? As perdas rotacionais da máquina. Então, eu vou ter a potência que vai chegar lá no eixo da máquina. Isso aí é o que a gente chama de potência mecânica, tá? Então, essa potência elétrica, depois que eu fiz a perda por efeito Joule, depois que eu perdi por atrito, né? Por corrente parasita, por corrente de Foucault, essa potência elétrica vai ser transformada em potência mecânica, tá? A vantagem, pessoal, é que essa potência mecânica está associada com o rendimento da máquina, tá? O rendimento da máquina é essa potência mecânica dividido pela potência de entrada da máquina, tá certo? Se eu estiver trabalhando como motor, né? Então, o rendimento é a potência mecânica dividido pela potência elétrica. Se eu estiver trabalhando como gerador, o rendimento vai ser a potência elétrica dividido pela potência mecânica, tá certo? Essas perdas aqui intermediárias, né? É importante a gente saber, mas nós não vou dar exercício para vocês calcularem isso, não, tá certo? Bom, então a perda mecânica, ó, é a corrente que chega na armadura vezes a tensão que chega na armadura da máquina vezes a corrente que chega na armadura, tá? Tem alguns exercícios aqui, então, a título de curiosidade, tá? Curiosidade que eu digo, tá, pessoal? Porque vocês, enquanto engenheiros de Minas, né, vocês vão ter uma visão mais macro em cima disso aqui, tá certo? Mas o rendimento, nós já trabalhamos com ele. Ó. O rendimento no motor, né, vai ser a potência de saída dividido pela potência de entrada vezes 100%. Tá certo? Bom, aí tem um motor aqui em campo série, né? Não vou explorar muito isso aí não, tá? Tem alguns exercícios propostos, que eu tirei esses exercícios e coloquei na lista, tá? Então, se vocês, na hora que vocês estiverem lendo aqui, vocês vão ver que esses exercícios foram propostos aqui dentro da própria unidade. O torque, né? Numa máquina de corrente contínua, tá certo? O torque é o que faz o eixo do motor girar. Os tipos, né, de ligação que eu posso ter nesse motor, tá? Bom, aí, pessoal, o que vai acontecer? Bom, aí ele está falando que o controle de velocidade numa máquina de corrente contínua, ela pode ser feita de algumas maneiras. Através da tensão de alimentação da armadura da máquina. Aumentou a tensão, muda a velocidade. Através do controle de excitação, o fluxo, né? Ou através de uma resistência conectada ao circuito de armadura, tá certo? Então, são essas, através da corrente da armadura da máquina, eu controlo a velocidade, ou através da tensão de alimentação, ou através do fluxo da máquina, tá certo? Bom, ele vai terminar a unidade, tá, pessoal? Falando que para saber mais, né, para aprofundar mais, tem livros propriamente, né, só para você tratar disso aí. Um dos livros é esse livro de máquinas elétricas aqui, ó, né? O livro inteiro fala sobre máquinas elétricas, tá? E aí ele vai trazer um exercício aqui de exemplo, né? E aqui termina a apostila. Só uma parte inicial, né, para dar uma visão geral aí na... E aí a unidade termina com alguns exercícios, pessoal, sobre motores e máquinas de corrente contínua, tá certo? Bom, de um modo geral, né? Normalmente, né, quando a disciplina tem 2 encontros por semana, a gente dá essa teoria, né? E depois dá uma outra aula de exercício, tá certo? De exercício. É 9h10 agora. Então, olha lá. Quando eu fiz aqui... Então, aqui agora, a parte 3, né? Eu dei uma passada nessa teoria toda, tá? Toda essa teoria. E agora eu vou
explicar essa teoria de maneira organizada através de alguns slides aqui, tá certo? Então, é 9h10, pessoal. O que eu vou fazer? Hoje eu vou propor um negócio um pouco diferente, tá? Então, deixa eu... Então, quando eu estiver falando aqui de máquinas de corrente contínua, motores de corrente contínua, tá certo? Eu vou fazer uma pausa, tá? Hoje nós vamos fazer uma pausa, em vez de pausa de meia hora, fazer uma pausa menor, tá? Aliás, vamos manter a nossa pausa, né? De 30 minutos mesmo. Só que eu vou fazer o seguinte: essa parte aqui do teórica, né? Quando a gente vai falando de motor ou gerador, nós estamos falando da mesma máquina, tá certo? Aí eu vou explicar para vocês aqui, ó. Aí nós vamos fazer primeiro apresentar esses slides para complementar a teoria, né? E depois nós vamos passar para fazer exercício sobre essa parte agora de corrente contínua. Tá certo? Então é 9h11 agora, pessoal. 9h11, vamos dar uma pausa agora. Vamos retornar às 9h40. Tá certo? 9h40 a gente retorna. Beleza? Então não é 10 horas, tá? Porque senão nós vamos perder muito tempo aí. Por volta de 9h30, vamos combinar 9h40, tá? 9h40 a gente retorna então. Beleza aí, pessoal? Então vou parar a apresentação, tá certo? E vou interromper a gravação.